Sejam bem-vindos ao 8º episódio de His Dark Materials, o podcast oficial. Chegamos no proverbial lá, meninas. Meu Deus do céu. Estamos no 8º e último episódio dessa primeira temporada de His Dark Materials, o podcast oficial e também da série, olha que coincidência. Gente, Não vocês estão... sou eu que tô chorando, é você que tá chorando. Então, MM aqui, como todos os episódios que vocês ouviram previamente, junto de... Jéssica Correia. E uma pessoa que pode estar ou não estar chorando, Ana Clara Mato. Então esse episódio, pra mim, é um episódio que eu tava esperando muito, tem que ser sincero, porque a cena de Lyra e Roger, no final do episódio, é a razão que eu acho, uma das razões que eu quis virar escritor nessa vida. Olha só. Então é uma das razões, estou falando com vocês literalmente ficando arrepiado, vocês podem ver aqui, pra Sim, tem vocês pelinhos em pé. que estão me vendo, porque eu tive uma reação física ao ler isso no livro. Quando eu li o livro numa sentada só, numa noite, na madrugada, comecei a gritar, literalmente, tipo, não pode ser, eles não fizeram isso. Eu fiquei dando voltas, assim, no meu carro de madrugada, esperei a livraria abrir às 2 da manhã, eu precisei 9 da manhã, sei lá, e comprei o segundo livro na hora, porque Philip Pullman fez aquela coisinha que eu gosto, sabe, assim, atrás da orelha. Ele fez e ele me seduziu ali, e essa cena, então esse episódio eu tava muito, porque eu queria ver o que eles iriam fazer com essa cena que, pra mim, pessoalmente, é muito importante. Quem se sentiu pessoalmente vitimizado por Philip Pullman alguma vez na vida, levante a mão. Eu tenho cicatrizes emocionais por causa dessa cena desde quando eu li o livro. Eu chorei pouquíssimas vezes lendo na minha vida. E nessa cena não deu mesmo, assim. Nunca perdoarei, papai. Exato. Papai Belaco. Sir Philip Pullman, Lord Asriel, né? Tão brutal quanto Lord Asriel aqui Nossa, nos nossos sim. corações. E Miss Coulter, família lá, Lyra Belaco inteira, né? Mas antes, vamos ouvir um recado do Maron? Olá, você que é fã dos podcasts da HBO, precisamos da sua ajuda. A gente quer fazer um programa cada dia melhor, mas para isso queremos a sua opinião. É bem tranquilo, na verdade, separa aí aqueles 5 minutos que você usaria para atualizar a sua rede social para entrar em pesquisa.hbomx de Maria AXVIP de Paulo.com, ou seja, pesquisa.hbomaxvip.com. Você vai encontrar uma pesquisa sobre os nossos podcasts. A frequência de programas está legal? Os assuntos te interessam? Vocês curtem os apresentadores? Olha lá o que você vai responder sobre essa última pergunta, hein? Brincadeira. Aliás, a pesquisa é anônima, pode responder sem medo. Entra lá, pesquisa.hbomaxvip.com. Aliás, o link está aqui na descrição do programa para facilitar a sua vida. Ajuda a gente a fazer podcasts cada vez melhores e aproveita também para sugerir que podcast você acha que está faltando. Quem sabe a gente não faz? Então, pesquisa.hbomaxvip.com. Responda e siga acompanhando a gente por aqui. Beijo! Então, aqui, só relembrando pela última vez essa temporada, se vocês estão ouvindo o podcast, mas não viram o episódio ainda, pausa a gente, vai lá na HBO Go, assiste o episódio, porque a gente vai ter spoiler, a gente vai entrar profundamente, a gente vai analisar o episódio a fundo. Se vocês já viram na HBO, beleza, bora lá, bora continuar nessa jornada, nesse finzinho de jornada da temporada. Se não, volta lá em HBO Go ou qualquer reprise na HBO, na sua TV a cabo. Então, vamos lá, meninas. Que momento, hein? Chegamos no norte. Eu até brinquei quando eu tava vendo o episódio aqui. Falei com a própria HBO de falar, cara, eu queria só metade do orçamento desse episódio pra fazer qualquer coisa. Assim. Na minha vida, inclusive fazer a minha vida. É episódio grande, né? Episódio Sim. brutal, bom, né? Tipo, Denso. A gente teve 2 episódios. O episódio 6 e esse episódio que tem batalha, que tem efeitos especiais, né? Pesados e tudo muito grande. Tecnicamente perfeito. Perfeito. E ao mesmo tempo aqui você tem momentos emotivos, né? Momentos só de conversa que tem o potencial e a potência de uma bomba mesmo, né? Em muitos lugares. Talvez a conversa mais importante da série. Exato. Onde estão as chaves para muito da compreensão desse universo que o Philip Pullman criou.
Exato. Então aqui já vamos chegar nela, já vamos chegar nesse momento, pulando aqui, porque acho que é importante pro episódio, que é a conversa, quase uma conversa espelho que a Lyra tem com seu pai, Asriel. Sim. Então Lyra chega, finalmente, né? Ela chega onde Asriel tá, no extremo norte do mundo, Uhum. e tudo tá sendo iluminado pela Aurora. A Aurora tá muito forte e dá pra ver claramente o que ele tá fazendo lá dentro é a continuação da pesquisa do pó. Uhum. E ele fica impressionado de ver ela ali, né? No primeiro momento. No momento assim, ele fica aterrorizado. aterrorizado, exatamente. A gente já imaginava, a gente, né? Imagina o porquê. Em algum momento ele se relacionou com Marisa Coulter. Isso. E quem compra qualquer coisa daquela mulher, né? Quem faz qualquer coisa daquela mulher, boa pessoa não pode ser. Então, quando ele vê a Lyra, a gente já imagina o que tá vindo ali. Principalmente quando ele respira aliviado de Roger. Tá atrás dela. E é ali que meu coração começa A bater mais forte. a bater mais forte e se despedaçar. Porque se o Roger conseguiu fugir, né, do campo de concentração, e acho que tem alguns diálogos muito bonitos e muito potentes mesmo. Acho que essa é a palavra nesse episódio, porque o próprio Roger, né, fala isso quando ele tá comendo ali com a Lyra, eles estão ali quentinhos e o ajudante do Asriel faz a comida. Ele fala, olha nós aqui do outro lado do mundo. Uhum. Eu que nunca quis sair de Jordan College, sair por sua causa. E você que sempre quis sair de lá, está aqui pela minha causa. Sim. E isso se torna muito mais brutal quando a gente para pra pensar na profecia e na ideia de que Lyra Belacqua, parte do dever dela, né, cósmico, era levar algo que Lord Asriel precisava. E até então, até esse momento, até o momento em que eles entram dentro da cabine e o Asriel demonstra aquele interesse muito estranho, muito suspeito pelo Roger, é a hora que a gente percebe que talvez não seja o aletiômetro. Sim, Uhum. Talvez o que ela tinha que levar. E quando você para pra pensar que parte da jornada, parte do destino da Lyra envolve a morte do Roger. Uhum. Envolve perder o que ela ama, né? Envolve levar o que ela Ah. ama para O sacrifício. a morte. Né? E é por isso que, muito provavelmente, todos os adultos que sabiam da profecia falavam que Lyra não podia saber. É claro, porque profecia. obviamente que ela não ia levar o melhor amigo dela pra uma emboscada dessa, né? Isso vem muito também da conversa que Asriel está tendo com Lyra sobre o pó. Então, quando eles estão sentados ali, e você vê a mudança. Então, no episódio passado, nós parabenizamos Ruth Wilson pela sua atuação. Nesse episódio, na série inteira, fica aqui o nosso carinho pra Daphne King. Porque nesse episódio, principalmente, ela mostra uma maturidade, né? Tipo, Sim. o Roger, ele é o ator que faz o Roger pra mim. Ele é um adulto num corpo de uma criança de 8 anos de idade. Ele tem uma intensidade. Sim. Só que principalmente nessa conversa com o Asriel e depois na conversa com o Roger já morto, o que a Daphne traz de profundidade, de tipo, cara, eu perdi tudo, e eu tô Uhum. entendendo tudo, e meu pai é um filho da mãe igual, né, pra não falar um palavrão aqui, É, igual a minha mãe, e minha mãe é tão ruim quanto Ai, meu pai, e eu perdi meu melhor amigo, nossa. e eu tô aqui, então tudo isso ela traz um peso pra série e pra coisa, que um casting que, ó, Italian Kiss aqui. Cara, mas é impressionante como a gente já trouxe aqui, não é uma série infantil. Olha esses temas, sabe? Então, mas aí que tá a discussão, que acho que é a discussão do próprio Philip Pullman, assim. Uhum. Aqui, então, a gente vai... Acho que é legal a gente entrar aqui um pouco mais pesado, porque é até parte do que... Aconteceu nesse É episódio. do que o Asriel fala. Acho que Sim. o Asriel aqui, ele tá meio... personificando o Philip Pullman Uhum. quando eles estão falando do pó. E aí tem uma fala muito específica, que é quando ele lembra dela, né, do pó, que o pó para o magistério não é o pecado original, só que pro cientista é só uma partícula essencial, Sim. como pra gente aqui o átomo, Uhum. e como eles usaram isso pra manipular. Então eles criaram uma narrativa em cima do pó, que eles linkaram com o pecado original de Adão e Eva. Isso. Né? Então aí quando eles estão falando ali a história, que é a autoridade não te deixará morrer, pois seus olhos estarão abertos. Seu demon terá sua forma original e vocês serão como os deuses, conhecendo o bem e o... Aí quando ele fala o pó, e a Lyra fala o mal. Evil. Evil, né? Então a coisa que Philip Pullman traz aqui, é uma coisa que a gente já falou nos outros episódios, é que diferente dos autores infantis, né, o que a gente chama infantil desse século, principalmente o C.S. Lewis e tal, que é
a criança ela é só um adulto pequeno, ela não é burra, ela não é frágil. A ideia do infantil foi criada muito no pós-guerra, né? Porque Sim. a gente perdeu muitos dos jovens, né? Até se você lê uns livros como O Matadouro número 5, né? Do Vonnegut, ele fala isso, que tem uma fala ali que ele fala que a guerra ela é lutada por bebês. Que é sempre horrível quando você lembra disso. Sim. Que os mais velhos ficam nos quartéis generais fazendo, mas quem tá no campo de batalha lutando são crianças, né? São homens quase sempre de 17, 18, 20 anos de idade. São pessoas muito frágeis, então a gente teve que manter isso. Os contos de fadas originais dos irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen, é uma moral, é uma ética muito diferente das nossas. A gente tá acostumado com a cultura pop, como a cultura pop traduziu isso Sim. desde os anos 40, contos de 50, os fadas. contos de fada, contos de princesa. Em suas versões modernas. Então filmes, desenhos animados, até as releituras dos livros. Só que é isso, criança sofre, criança perde pai, Sim. né? Tipo, a criança trabalhava em fábrica, você vê qualquer Exato. livro. Muitas mulheres engravidavam com 12, 13 anos, depois da primeira menstruação. Isso a gente tá falando, tipo, de nossas avós, né? Não estamos falando Não é tanto tão tempo longe atrás. assim. Uhum. Então acho que uma coisa que o Philip Pullman traz muito forte, uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu levo muito a ferro e fogo na minha vida pessoal e aqui, que é isso, que criança não é burra. E se você falar como uma pessoa, como uma criança, ela vai entender. E esse diálogo que o Aziel tá tendo com a Lyra é muito isso. Ele tá explicando conceitos muito absurdos pra cabeça da Sim. menina. Então ele tá falando da autoridade, tá falando de Deus. Uhum. Que talvez Deus nem existe, né? Mas tem esse nome. Ele tá explicando manipulação de sociedades inteiras pelo magistério. Ele tá explicando como controlar a narrativa de uma coisa que é essencial e natural, que é o pó, é essencial pra você fazer isso. E a Lyra tá acompanhando com ele, ela tá preenchendo, ele tá deixando preencha aqui essa frase e ela tá indo junto, ela tá Sim. acompanhando. Nesse momento ele deixa cair as máscaras de idade, né? Ele não coloca na conta que ela é uma criança. Ele fala como se estivesse falando com um adulto. E ela entende completamente. Exatamente. E é por isso que talvez o livro tenha um efeito tão grande em muitas crianças que o leem, porque ele não menospreza a Isso. inteligência e a capacidade cognitiva mesmo e da cognição emocional, assim, de Uhum. você consegue entender sentimentos complexos quando você é criança. E eu acho que o momento em que esse sentimento complexo é colocado à prova é quando ela vai questioná-lo sobre por que você nunca me contou que você era meu pai. Que é um momento que ela tem essa oportunidade de chegar pra ele e falar assim, olha, eu teria muito orgulho de você, né? É um momento que ela coloca todo o sentimento, o carinho que ela tinha dele como tio, transformado para como pai, e aí ele joga um balde de água fria na menina. Exato. Quando ele fala, eu nunca me vi como pai, eu nunca fui um pai. É muito forte nessa cena o tanto que ele tenta o tempo inteiro cortar qualquer tipo de sentimentalidade. Uhum. E que tem muito a ver com essa caça também contra os sentimentos e contra essa parte de emoções que a Coulter tem. A gente passa o livro e a série inteira pensando que eles são pessoas literalmente opostas num espectro moral e tal. E, no fundo, a gente acaba colocando eles como um casal. Uhum. Até com expectativas muito alinhadas. Ele não quer que a filha expresse sentimento. Ele fala, você não pode chorar, você não pode ter conversa sentimental, você é mais forte que isso. Sim, Que é você quase consegue imaginar a Coulter falando a mesma a coisa. mesma coisa. Então aqui a gente tem uma comparação, comparando com o mundo pop, a gente tem uma coisa quase Batman e Coringa. Porque eles são, se você for analisar a Ferro e Fogo, eles são quase a mesma pessoa. Sim, eles são Uhum. pessoas que estão fazendo a sua coisa né, tipo, com uma máscara. E um tá querendo colocar o ódio e o caos, outro tá querendo colocar o ordem e a segurança. Mas Sim. a maneira que eles estão fazendo é a mesma coisa. Então aqui você tem a Coulter, que super emotiva, querendo controlar a emoção, porque ela mesma é emotiva, mas ela tá querendo quase que conquistar o pó, o conhecimento do pó, em nome da autoridade, em nome de uma religião. O Aziel tá querendo a mesma coisa, só que em nome da liberdade. Só que em nome de não ter religião, né? Então, o que eles querem é a mesma coisa, que é o conhecimento. Que é o que ele fala já da Eva, quando a Eva, com a serpente, come a maçã, e é ali que o primeiro Demon fixa quando ela come a maçã e tem o conhecimento. Então, a ideia do Aziel é a gente confirmar que a gente não tem pecado, né? Então, a gente nunca teve pecado, isso aí foi criado, uma historinha que a gente foi criado. Pra Coulter, a gente tem que
acabar com o pecado. A gente tem esse pecado, só que a gente tem que achar uma maneira de acabar com ele. E acabar com ele é não ter o nosso demon e não ter o pó, e é isso aí. Então, o que eles querem no final é a mesma coisa, só que de pontos de vista extremo. Então, a maneira que eles lidam com a Lyra, no final das contas, durante a temporada inteira, esse abandono parental dos dois, vem desse lugar, né? Até tem uma fala que ele fala que acho que é um pouco de emoção que ele dá ali, que é quando a Lyra tá ali falando, ela fala, eu vim do nada pra te encontrar, e aí no final da conversa ele vira pra ele e fala, você não veio do nada, Lyra. Você é um produto de algo extraordinário. Nossa, que ego, né, amore? É. Então, mas eu acho que além de extraordinário ser os dois, eu acho que tem alguma coisa ali que pode ser o amor, pode ser a profecia, sabe? Acho que tem uma coisa um pouco além só do ego. Tem duas pessoas incríveis aqui. Nossa, que assim, a que gente juntou era um o seu casal, DNA e fez olha, com você. Pra não botar defeito. A gente parava o trânsito. Até os zeppelins paravam. Quando a gente dava um beijo, inclusive. Inclusive, é o episódio em que a Lyra tem a chance de ver os pais como um casal pela primeira vez, né? Escondida, né? De uma maneira escondida. E eu acho que ver eles como um casal e ver a reação e a mudança de expressão. Mais uma vez, a gente vai fundar o fã-clube oficial Ruth Wilson. É difícil não comentar isso em todos os episódios, mas a mudança de feição, de expressão facial da Ruth Wilson quando ela encontra e quando ela começa a ouvir o discurso do próprio Asriel e o jeito que aquele discurso seduz ela, me fez pensar muito sobre todo o arco da Miss Coulter durante essa temporada. Porque, no fundo, ela é uma pessoa que ela se torna uma censora, ela se torna uma pessoa que castra um pouco, né, as vontades dos outros, né, usando o poder do magistério. Por quê? Porque ter pecado e ter desejo e ter seus instintos emocionais e animais, até certo ponto mudou a vida dela de uma maneira completamente drástica. Ela tinha toda uma história, ela tinha um marido, Lorde, ela não era o Asriel, gente, né? Uhum. Tem toda essa história no livro, ela era casada com um nobre, poderosíssimo. Ela tem esse caso extraconjugal com Asriel e desse caso surge Lyra Belacqua. E eu acho que ela vê muito isso como, isso estragou a minha vida, de alguma maneira. Eu vou fazer da minha missão impedir que as outras pessoas sigam o mesmo caminho. Isso complexifica muito o personagem da Miss Coulter. Então, se a gente lê ela como uma pessoa que estar apaixonada destruiu a vida dela, até certo ponto, quando a gente vê ela apaixonada de novo e a gente vê como que ela acende, Sim. mostra essa força da história dela. E isso deixa ela uma vilã muito interessante. E isso mostra... O Asriel também fica impressionado quando a própria Lyra comenta que a mãe impediu ela de ser separada, né? De ser seccionada. Então a cara dele de surpresa quando ela fala, ela impediu você de fazer isso? Que ele sabe o quão fria e o quão direcionada ela pode ter. E mostrar qualquer tipo de emoção. Ainda aonde a Lyra estava, no campo de concentração, né? Da oblação e tal. Cara, isso tem um poder. Então até o próprio Asriel fica nesse mesmo lugar que você falou. E, tipo, cara, ela mostrou emoção. E é tanto... que é muito, visualmente muito interessante como quando eles estão falando lá no portal, tem toda essa relação dos dois e tal. O afeto mesmo, quem tá demonstrando são os demons, não são eles, né? Então é o macaco e o leopardo, né? Do Asriel, eles fazendo carinho, enquanto os donos, os humanos, estão meio longe, tem aquele beijo quase frio ali dos dois, né? Mas quem mostra mesmo afeto, quem se abraça, quem mostra que tem um amor ali, são as almas. Não é o físico. É um amor, gente. Errado ou certo ali é o amor. E aí você vê também que naquele momento todas as crenças da Lyra vão por água abaixo. Ela foi criada pelo magistério, aí ela descobre que na verdade o tio é o pai dela. Sim. E aí uma das maiores pessoas perversas que ela conhece é a mãe. E aí ela pensa que no momento em que vai encontrar com o pai, as coisas vão se resolver e ela vai estar do lado dele e ela vê que não é nada daquilo, que é completamente o oposto. E novamente ela se vê voltada à família que ela construiu ao decorrer da jornada de herói dela. Exatamente. Termina perdendo o melhor amigo e ficando até certo ponto um pouco à deriva quando se trata de laços, porque... Sim. Tudo que era, pelo menos tudo que previamente ao início da narrativa, ao início do primeiro episódio ali, o Take One, tudo aquilo, ela perdeu literalmente, que é o caso do Roger, ou o caso do Asriel, ela perdeu a fé, Então, aqui trazendo um pouco para o mundo bíblico cristão, né, que é uma das grandes partes, umas grandes análises e inspirações do Philip Pullman aqui,
A traição é sempre algo que acontece. Então, trazendo o que as pessoas acham um dos maiores traidores da história, nosso querido Judas Iscariotes. Sim. O Judas, historicamente, no começo do cristianismo, antes do cristianismo virar o cristianismo que a gente conhece, né, no século IV e tal, você vai pra Turquia, você vai pros lugares do cristianismo juvenil ali, é o cristianismo moleque. O Judas, ele tinha igreja dedicada a ele. Por quê? Porque ele foi o único seguidor de Jesus, o único apóstolo que comprou a briga, que entendeu a missão. Porque Jesus, quando ele fala a profecia, né, na última ceia, ele fala, eu vou ter que morrer e um de vocês vai ter que me trair. Só assim a história funciona. Só assim a galera vai entender o porquê eu vim pra terra e porquê o meu pai me mandou aqui. Todos os outros apóstolos pensam neles. Todos os outros apóstolos pensam, eu vou sofrer. Deixa eu ir no seu lugar, que aí eu morro e você fica bem. Eu não quero sofrer. Todos os outros 11. O único que fala, beleza, é isso que eu tenho que fazer? Seguir você até aqui? Vou fazer isso. Isso indo contra a natureza de qualquer ser humano que quer se proteger de dor. E ele vai lá e trai. Não é à toa que ele se mata. Porque imagina a dor de ter traído o Filho de Deus e o Filho de Deus morrer. Alguém que você ama tanto. Então, no começo do cristianismo, essa ideia de você amar tanto alguém que você tem que fazer essa pessoa morrer, né? Ou você perder essa pessoa, era vista com bons olhos. O amor e o sacrifício, eles são muito ligados, Muito né? ligados. Como esse episódio aqui, você tem, né? Tanto a Lara com o Roger, a Miss Coulter com o Azrael, tem muitas perdas e sacrifícios de vai lá você, deixa que eu cuido aqui e tal. Então, quando a gente precisou de um vilão, quando a gente precisou, né, trazer a história a história do cristianismo, principalmente, para um nível mais terreno de bem e mal, e o Judas virou esse monstro traidor. Então, eu sei que não é a história que muita gente ouviu por aí, porque a gente normalmente tem uma análise da Bíblia muito mais recente. Só que, historicamente, né, e são fatos, muita gente trouxe isso. E aqui é exatamente o que acontece. O Roger é quase essa figura de, né, não Judas num momento tão assim, mas ele tá se doando pra nossa Jesus Crista, né? Nossa Yeshua Crista aqui, que é a destinada. Ele tem que morrer, ele tem que perder o que ele mais ama pra fazer. Então, quando ele fala pra ela, eu vim aqui por sua causa, você tá aqui pela minha causa, porque é amor. E amor quase sempre vem traição. E é por isso que a música sertaneja tá aí fazendo sucesso há tanto tempo. E nesse sentido, nesses paralelos com as figuras bíblicas, alguns estudos da obra do Pullman apontam muito que Lord Asriel também está ali como parte de uma metáfora bíblica, que é, como falamos no primeiro episódio deste podcast, falamos que uma das grandes inspirações de Pullman foi Paraíso Perdido de John Milton. No Paraíso Perdido, John Milton coloca muito a figura do Satã como alguém que quer destruir o mundo perfeito de Deus, o Éden, no qual nós temos Adão e Eva perfeitamente habitando e felizes. Ele planeja, né, enganar. Só que Milton, durante toda a construção do personagem de Satã dele, ele coloca Satã como uma figura extremamente sedutora, interessante, apaixonada, extremamente educado, poderoso. Basicamente James McAvoy como Lord Asriel. E, apesar dessas semelhanças, enquanto o Milton coloca a queda da graça divina via Satã como algo triste, lamentável, o Pullman vê isso de maneira um pouco diferente, né? Ele coloca até certo ponto como quase que uma coisa necessária para libertar alguns. No próprio cristianismo, né? O demônio que a gente conhece hoje como demônio, capeta e tal, ele nada mais era do que o primeiro anjo, né? O anjo que Deus mais amava, é o anjo da música, o anjo, a estrela da manhã, né? Lúcifer, estrela da manhã, a tradução do nome dele. O grande problema dele foi amar demais. Simplesmente isso. E por isso que ele caiu, por isso que Deus falou, calma aí, brother. Segura um pouco aí, tá um pouco além, vai lá. E dá pra entender que quase as coisas a gente é muito parecido, sabe? A gente tem poderes muito parecidos demais e bora lá. Assim como a gente tem Coulter e Asriel, assim como Asriel tá sempre seduzindo pra voltar ao reino de Deus. Que é o que ele fala aqui muito de tipo, e se a gente descobrir que Deus existe, que o pó é realmente o pecado original? Então ele não deixa essa opção pra ele. É quase um agnóstico, né? Mesmo ele sendo cientista, ele não duvida que pode ser uma possibilidade, né? Porque ele tá vendo, tipo, imagina você ver uma cidade, né, no céu, imagina sem tirar foto
de uma partícula, de um átomo. Então, e a gente já falou aqui nesse podcast, mas é isso, a igreja, nos últimos 2.000 anos, né, 1.600 anos, ela foi uma das grandes beneficiárias de guardar conhecimento. Então, muito do conhecimento científico que a gente tem, principalmente científico no lugar de reprodução, de células, de astronomia, foi feito dentro de conventos. Por freiras, por padres, por estudiosos dos livros bíblicos. Só que esse conhecimento ficou guardado durante muitos anos para a própria igreja, porque se a gente soubesse de algumas coisas, seja a Terra não ser o centro do universo, seja o DNA existir, vários desses lugares a gente não teria. O DNA, só uma curiosidade, quem descobriu foi uma freira, né? Foi uma freira 200, 300 anos atrás. Então, a gente tem algumas coisas aí bem interessantes, e aqui o que ele faz é a mesma coisa, né? Você tem a Coulter e o Aziel trabalhando nesse mesmo universo. E a Lyra perder, então, quando o Aziel fala, né, da energia de você perder algo que você ama, que é a alma, isso também acontece com a própria Lyra, né? Sim. Quando ela, ela acende, quando ela tá ali e ela vê o que acontece com o Roger, e ela compra uma briga de, cara, agora eu vou até o final. Sim. Eu vou vingar meu amigo. Então essa cena com a Lyra e o Roger é muito bonita, porque a Lyra entende o que vai acontecer, né? O próprio Asriel planta isso nela, de lançar energia. Quando ela vê que o Roger não tá ali com ela, o Yorick leva ela até onde ele consegue, mas ele tem que voltar, porque o Magistério tá lá com o exército e tem a pontezinha. E é isso, se você é o salvador do mundo, você tem que ir sozinho em algum momento, né? Sim. Você vê que quase sempre você tem esse rolê de, cara, quem tem que carregar a cruz, tem que subir até o Gólgota, é Jesus sozinho. Não adianta ter a outra galera, né? Quem vai ficar 3 dias preso é ele sozinho, pra ele sair depois transformado em outra pessoa, que é exatamente onde a gente tá aqui, na nossa jornada do herói, que a gente vai falar logo mais. Eu acho que um dos pontos sobre sacrifício também é quando a Miss Coulter, ela fala, tem aquela discussão, né, do Asriel com ela, e ele fala, vamos comigo, vamos construir uma república no céu. E ela lembra, né, ele fala, então a gente tem uma filha nesse mundo aqui, né? É a nova República do Paraíso, né? Isso. Então era mais do que ter o paraíso, é criar uma república, né? Criar um outro sistema. E ele tá, né, não se importando nem um pouquinho com Lyra, né? E aí você vê que, assim, é posto um tiquinho de maternidade, né, na Coulter, porque ela pensa na filha, enquanto ele, como, sei lá, quantos pais no Brasil, vamos colocar aqui localmente, não se importam com a cria e vai fazer qualquer outra coisa. Não se veem como pais. Não se veem como pais. Então eu acho que isso coloca a gente numa posição de entender completamente que aquele mundo de fantasia não é tão fantasia assim, no final das contas. E eu acho que é por isso que tematicamente eles trouxeram a figura do Will para essa primeira temporada, que não existia nos livros. Porque assim como Asriel, o pai dele é um explorador que desaparece, que deixa ele com uma mãe, né, que não estava pronta para ser mãe, que não tinha condições de ser mãe sozinha. E pra ficar sozinha também. Pra ela ficar sozinha, pro moleque ter que tomar uma responsabilidade que não era dele, e a mulher também. E a mesma coisa com o Asriel, que abandona ela em Jordan College com um bando de professor que não sabia cuidar de um bebê, né? Até que deu certo. Deu certo, só que todos os traumas e todas as coisas que o abandono parental aqui deu. Então acho que o Will e a Lyra, eles estarem nessa jornada juntos, nessa primeira temporada, veio muito exatamente disso, né? Porque eles têm a mesma jornada de vida pessoal, e eles têm que se encontrar. Como a profecia, provavelmente agora que o Roger morreu, a gente imagina que Lyra tem que encontrar um parceiro, dando, né, já adiantando um pouco, quando os dois adentram ao portal, esse portal, eles têm que em algum momento se encontrar nos mundos por aí. Nesse sentido, é uma história sobre presenças complexas de mães e sobre ausências de pais. E esses pais ausentes, eles nunca saem do centro da narrativa até certo ponto. Eles não estão... Nós vemos pouquíssimo do Asriel durante a temporada. Sim. Nós vemos literalmente apenas uma imagem do pai do Will, do Coronel John Perry, na temporada. E isso mostra muito como, né, essas figuras, elas estão completamente sempre no foco das nossas discussões, mas a gente não tem a presença delas. A gente tá sempre com a presença delas escapando dos nossos dedos. Que outra figura paterna, que também a gente nunca tem uma presença concreta e que parece que tá sempre escapando dos nossos dedos? Deus. Então, aqui você tem muito forte a figura da autoridade, né? Tipo, a autoridade ou Deus, para nós
humanos da Terra nesse fim de década do século XXI, segunda década do século XXI, a gente tem muito essa coisa. Então, quem é o cara, né, que cria filhos na Terra e deixa eles pra morrer? Tanto que na Bíblia a gente nem fala tanto de José, né? José tá ali construindo as suas cadeiras e suas mesas e quem vai sofrer José é a Maria. E tem essa pressão, e que aqui ele também coloca na Coulter, das mulheres serem perfeitas. E você pode até perceber que o José é tirado da função de pai, né? Sim, Porque nem a concepção precisou dele. precisou, ele só tava ali, de boa. Depois Tiago, os outros, você nem ouve dos outros irmãos direito. Uhum. Mas Jesus tá ali, cara. Tipo, é isso, bora lá. Um anjo desceu, falou que eu tô grávida e bora lá. Uhum. Então, Eu pedi a DNA. então aqui a gente tá com essas figuras paternas muito ausentes. E o que o Pullman traz aqui, que eu acho muito interessante, é até interessante na figura da Lyra ser uma personagem feminina forte, é a pressão do feminino, né? Então, biblicamente, as mulheres têm muito dessa pressão da criação e da culpa. Uhum. Então, desde Eva, que é ela que foi tentada, né, com todos os poréns pra morder a maçã, você tem os evangelhos agnósticos, você tem Lilith, você tem, né, as duas outras esposas duas ou três, se não me engano, esposas de Adão, que foi esquecidas porque elas eram mulheres, uma só queria transar com ele de frente, onde já se viu uma mulher olhar no olho de um homem transando, e ela abandonada. Então, aí você tem a própria Maria, que você tem que ver seu filho morrer, você tem que, né, você tem que ser uma mãe perfeita, porque você é a mãe do Salvador, e você tem que ver o seu filho morrer e só chorar, você não pode fazer nada, porque ele tem que morrer. Então você tem que ter essa figura impávida, que aqui é a Coulter. Então a Coulter, mesmo isso, talvez o pecado original que ela tá falando é isso, é não ver a filha dela sofrer. Talvez eles saibam da profecia, né, que eles, Sim. quando o Asriel fala de tudo isso, eles estão colocando muito nesse lugar, mas a figura da mulher, biblicamente, nos livros sagrados, quase sempre é de um lugar de perfeição ou de traição. Ela é a culpada, né? Ela é menor. Mas aqui a gente tá vendo que ele tá querendo equiparar, né? De, tipo, equiparar e até ultrapassar. De, não, ó, olha como a Lyra é forte, olha como a Marisa Coulter é forte, olha como a Serafina Peck ela é forte, sabe? Elas não precisam dos homens. Os homens estão sempre numa posição quase de menores. Seja o Father Coram, quando perdeu o filho, como ele ficou e a Serafina ficou forte. A Marisa, como ela vai atrás da Lyra e o Asriel vai embora, como a Macosta. Então tem a coisa da maternidade, da paternidade aqui, muito presente, muito forte. E que ouso dizer que vai ser explorado mais pra frente. Será? Fica aí o questionamento, meus amigos. E aí a gente vem pra toda a sequência ali no topo, né? No topo do morro, que é a sequência que o portal é aberto. E a gente vê o que é a energia da perda da alma de alguém, principalmente de uma criança, né? Então tem Uma alma toda pura. a ideia da alma pura da criança, porque o pó não tá nela, tudo que a gente veio falando tematicamente na série inteira, como cria o portal mesmo. Então um portal muito mais forte do que o portal que a gente viu, né? O Lord Boreal passar. E é até bonito de você ver, visualmente é deslumbrante, mas você vê com a família inteira, Lyra, Asriel e Coulter ali, como Coulter e Asriel sentindo o sol desse outro mundo. Sim. E tudo que eles quiseram sempre na vida, eles estão ali. Uhum. Seja filha, seja separar crianças de demons, seja o portal pros outros mundos, seja descobrir o que é o pó, e eles estão ali. E aí depois, quando a Lyra pega o amiguinho, o Asriel vai, a Coulter fica pra trás, como a Ana falou, pra cuidar da menina, fala, eu preciso ficar no mundo que a minha filha tá, ela não vê que a Lyra tá lá. Uhum. Né, tá ali, e ela pega e ela segura o Roger ali no colo e ter aquele papo com ele é real, muito bonito. É de uma pureza, eu diria, né? Um amor puro, um amor de verdade, que agora ela sabe que ela tem que ir atrás, ela tem que levar isso até as últimas consequências, nem que seja falar literalmente com Deus, né? Eu acho engraçado que quando ela pega no colo o Roger, é quase a Macosta com o Billy, né? Então é algo que ela aprendeu também com outra mãe que ela teve nesse caminho. Sim, exato. Então você vê que esse episódio final tem muito espelhamento com Sim. muitos momentos da temporada inteira. E a Macosta com o Billy já tinham um quê de pietá, então, Sim. né, se repete. E aí os você tem ecos. o Will, como a gente já falou, o Will comete um assassinato sem querer, né? Então ele mata alguém, ele mata um dos capangas do Lorde Boreal, ele foge, ele tá com as cartas do pai dele, e com as cartas e fugindo, ele sabe agora onde encontrar o portal. E a série acaba claramente no cliffhanger, não podia ser diferente, Sim. né? No topo de um cliff pra Lyra e num cliffhanger pra gente, que é os dois
entrando no portal e indo pra outros mundos. Já era zona de conforto, já era qualquer oportunidade para ser uma topeira confortável, debaixo da terra quentinha, como Demon. Agora, realmente, eles estão sozinhos e vão ter que enfrentar muita coisa. Sim. Então, na jornada do herói, pra fechar aqui, também, esse episódio é um episódio que passa por muitas coisas, mas tem 2 etapas da jornada do herói muito claras. Uma até que ele usou o nome dessa etapa, como foi cunhado pelo Joseph Campbell, que é praticamente seu objetivo final, que é quando a sua jornada alcança o que você quer. É o chefão. Então aqui o que ela queria era entregar o que o pai dela precisava, que na cabeça dela era o aletiômetro. Uhum. Então a gente descobre também que o aletiômetro ele é manipulado pelo pó, é o pó que faz ele rodar e dar as respostas, né? Então ela tem algo que talvez ela que precise, não o pai, mas ela entrega pro pai dela, o Roger, que é o que ele precisa para abrir o portal. Então, essa é a hora que o herói consegue o que ele tem uma experiência transcendental, que aqui é a morte do Roger. Então ela tá pura. Então você vê como a mesma maneira que Jesus sofreu no topo de uma montanha, crucificado, e quase perdoa, pai, que eles não sabem o que fazem, aqui é exatamente ela sofrendo, não crucificada, mas também no topo da montanha, Sim. perdendo o amor da vida dela. E ela adentra pra um lugar que aí é a etapa final, quase a etapa final, que é o mestre de 2 mundos, que aqui o Philip Pullman leva literalmente as últimas consequências, que é quando quase sempre o herói, ele tá de uma maneira transcendental e ele dá a volta e ele vira o que ele tinha que ser. Então ele vira um super-herói, ele vira um super-homem, né? Um homem extraordinário, um humano extraordinário, como Jesus, como o Buda ficou embaixo da árvore. Então ela fica confortável e competente, principalmente, tanto no mundo externo quanto no interno, que é exatamente a calma que a Lyra tá tendo ali, quando ela tá falando com o Roger e também com o Pan, de tipo, cara, a gente tem que entrar nesse portal e ir. Uhum. E a mesma maneira que Jesus ficou na caverna 3 dias, né? Então ele foi pros 2 mundos, ele subiu pra ver o pai dele e voltou pra acabar a jornada dele, antes de subir de novo. E Buda vai pra embaixo da árvore, né? Ele sai do palácio, vai embaixo da árvore, descobre tudo e depois tem que iluminar as pessoas. Então, Lyra Belacqua consegue virar mestre de 2 mundos, tanto fisicamente, o nosso mundo e nesse caso, o mundo que ela atravessou o portal, quanto os mundos de dentro, então das emoções, dos sentimentos, quanto o mundo de fora. E essa é a jornada inteira que ela passa. Então, dá pra perceber que é muito emotivo. Dá pra perceber que marcou a gente. E o que é interessante é que, pra quem lê o livro, essa temporada é a temporada que cobriu perfeitamente o primeiro livro da trilogia. Então a gente vai seguindo passo a passo. Então, em 8 horas, né, em 8 episódios, eles contam o livro inteiro, o primeiro livro inteiro. Então, isso foi a gente foi acompanhando aos poucos. Era uma grande curiosidade nossa de como que seria fechado o livro, se seria parte, se seria o livro inteiro. Mas praticamente foram 50 páginas por episódio até o final. Exato. Então, pessoas que adaptaram aqui, todos os diretores. Um roteirista só, né? Que é incrível para 8 horas de série. Então, isso é muito difícil de fazer. Fez bem demais o trabalho, seu Jack Thorne. Fez bem demais. Então, parabéns aí, Jack. Que currículo de fazer a peça do Harry Potter para adaptar His Dark Material. Você tá aí com as 5 estrelas da cultura infanto-juvenil moderna com você, parabéns. Mas é isso, foi super difícil. Então a gente tem aí esse cliffhanger pra temporada 2, né? Que a gente já sabe que eles filmaram em conjunto. Sim. Então, assim que lançar a temporada, a gente sabe que vai ser uma continuação. Não sabemos se vai ser a adaptação do segundo livro, ou quando o segundo livro vai, porque o segundo livro é mais denso, o terceiro livro é mais denso. Só que essa primeira cumpriu a sua jornada, assim como Lyra, de mostrar pra gente o que é o pó, quem é Lyra Belacqua, quem é Pantalaimon, ou Lyra Silvertongue agora, né? É. Quem é Pantalaimon, a ideia dos demons, como todo mundo tem uma alma pra dentro e pra fora, todo mundo precisa, e que a gente não consegue fazer nada sozinho, e que cada um tem a sua missão, mesmo que a sua missão for acabar com todas as missões, acabar com todos os destinos. Então é isso, meninas. Que jornada. Muito obrigado por me acompanhar aqui nessa temporada do podcast oficial. HBO aí, obrigado pelo convite. Foi incrível estar aqui com vocês. Se vocês não leram os livros, acho que a gente aconselha muito a ler o livro, porque Sim. o Philip Pullman é muito legal. Se você não quer ler a trilogia
Fronteiras do Universo. Você pode ler os outros livros do Philip Pullman. Ele tem um livro muito legal que eu aconselho sobre Jesus Cristo. Então ele é um cara que é real, não contra, mas ele tem os seus problemas contra a Igreja Católica. E ele escreveu um livro sobre Jesus Cristo que eu gosto muito. Eu não sei se vai ter em português, mas se você lê em inglês, vai atrás. Procura lá Philip Pullman, Jesus Christ, que é um livro que é real, bonito e conversa muito com o que a gente falou aqui no His Dark Materials, com o ponto de vista dele, do poder da narrativa e do poder de como a religião tem, e que ele não duvida de Jesus. Ele duvida de como a história foi explorada e por que a história foi explorada. E que sem a história, Jesus pode ser Jesus, que nada iria acontecer. Então tinha que ter alguém pra narrar, tinha que ter um narrador. E vocês não... E é incrível quem é o narrador que ele encontra pra contar a história de Jesus. Então, meninas, obrigado. Eu que agradeço, que A gente que jornada. agradece demais e agora é esperar, né? Que se a abertura do portal do Lord Asriel foi um pouco violenta, talvez toda a questão do portal do Boreal é que ele é mais sutil. Então a gente já tem papos de facas aí, né? O Will já sabe como a faca, claramente uma alusão ao título do segundo livro, uma faca sutil. O que é que essa faca faz, né? A gente tem objetos cortantes aí cortando almas de pessoas aí, dividindo demons. Chama Amy Adams. Então a gente tem, né, tanta coisa aí acontecendo que fica aí pra segunda temporada de His Dark Materials. E a gente se vê lá, espero. Liga pra nós, Do HBO. outro lado do portal. Do portal. Então, galera, brigadão. Se você gostou ou não gostou do podcast, a gente quer saber o que vocês acharam. Ah, se você não gostou, não precisa falar, não. É verdade, é verdade. Seja a Miss Coulter e guarda pra dentro. Isso. Mas se isso você gostou, fala com a gente nas redes sociais. Comenta aí onde você ouviu o podcast, né? Seja no YouTube, seja na HBO Go, seja no Castbox, Spotify, qualquer serviço de podcast. Encontra a gente nas redes sociais. A HBO tá marcando a gente bastante nos posts. Procura a gente lá. Tem alguma dúvida? Se você ouviu aqui, tem alguma dúvida, pergunta pra gente, mas também assiste a série de novo na HBO Go ou nas reprises da HBO na sua TV a cabo aí. Então a Boa. gente se vê na próxima temporada e até lá, fiquem com a autoridade. Beijo. Ou não, né? Se você for o Azel. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Ana Clara Mata. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.